Esse final de ano aconteceram duas coisas que envolvem a questão militar de maneira mais indireta, por assim dizer, que eu acho que chamaram um pouco a atenção das esquerdas. Primeiro, e aí tu me disse se tu concorda com a minha avaliação. Para quem não acompanhou, o governo Lula vetou artigos importantes da nova lei regulamentatória, essa palavra existe? A nova lei que regulamenta a Polícia Civil, e o governo Lula vetou basicamente artigos que criavam novos direitos trabalhistas e benefícios trabalhistas, né? Qual foi o argumento do governo? Está se criando novos gastos sem previsão orçamentária. Mas a Polícia Civil é de responsabilidade dos governos do Estado. E o ato legislativo é de responsabilidade do Congresso. Então, se o Congresso criou novas despesas sem fonte de receita, foda-se, problema do Congresso, o governo sanciona tudo, e aí depois ia estar a Polícia Civil de São Paulo brigando com Tarcísio, a Polícia Civil de Minas brigando com Zema, a Polícia Civil do Rio brigando com Cláudio Castro, e aí o governo Lula chama para si esse veto em nome da austeridade, da responsabilidade fiscal, sendo que a Polícia Civil é uma base ideologicamente mais progressista do que a Polícia Militar. Pouco tempo depois, o governo sanciona com alguns vetos a nova lei orgânica da Polícia Militar, que mantém o controle das Forças Armadas intacto, né? Já estava posto antes, mas isso mantém intacto o controle do Exército sobre a Polícia Militar e todo o elemento que está ali de militarização, né? Da Polícia Ostensiva. Então, me parece que num só movimento, num curto espaço de tempo, o governo conseguiu desagradar toda a base que tinha na Polícia Civil e reforçar o poder e a militarização da Polícia Militar, em que ele tem menos base, né? Em que seus adversários políticos eleitorais têm mais base. E aí, Pedro, por que o governo Lula faz isso? Explica esse xadrez 4.0 aí pra gente. Lula tem um plano? Qual é o plano? Olha, eu também não consigo entender por que faz isso. Não me parece um xadrez de quarta dimensão, me parece realmente, enfim, uma tentativa de não enfrentar o problema. E eu acho que essa questão das polícias é grave. Muitas vezes as pessoas não dão a devida dimensão a isso, porque a gente tem um problema muito óbvio no Brasil, muito claro, que é o papel que as polícias cumprem em termos de matar gente, né? De matar jovem preto no Brasil. E isso é claro que é um problemaço, né? Que deveria ser resolvido. Só que existe uma outra dimensão em relação às polícias que diz respeito à forma de organização militar no Brasil. A forma como as diferentes organizações militares que existem, ou as organizações militarizadas, ou as organizações que têm armas, enfim, mas como a hegemonia de quem tem força, de quem tem capacidade de violência se organiza. Porque, veja, o Exército, nem sempre ao longo da trajetória brasileira, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica tiveram um papel preponderante de primazia no quesito de supremacia militar que eles têm hoje. Se a gente remeter lá para a colônia, depois para o Brasil Império, etc., você tinha uma forma de organizar as forças militares no Brasil em que o Exército não concentrava tantos poderes como concentra hoje, do ponto de vista militar mesmo. Eu estou falando de capacidade de fogo, de armamento, etc. E por que isso se manteve por 3 séculos, 4 séculos dessa forma, né? Particionado. Quer dizer, você tinha um exército, você tinha forças auxiliares, corpos de ordenância, corpos de milícias, etc. Porque era evidente para a classe dominante de então que, veja, se eu colocar todos os ovos num só cesto, né? Se eu concentrar todo o poder de fogo numa só organização militar, essa organização militar pode se voltar contra mim com relativa facilidade. Não vai ter quem a enfrente. Isso vai mudar, fundamentalmente, depois da Guerra do Paraguai. Ali, em 1870, o Exército volta da Guerra do Paraguai e volta descobrindo, né, digamos,
que ele tinha uma situação excepcional como uma organização nacional, uma organização que tinha quadros, que tinha armamentos, etc., e, ao mesmo tempo, volta numa situação em que as outras forças armadas, né, as outras organizações militares, no caso a Guarda Nacional, tinham se enfraquecido por conta da guerra mesmo, né? Quer dizer, foram mobilizados para a guerra, um monte de gente morreu, etc. E aí, a partir de então, desde 1870 até hoje, é um contínuo, na linha histórica brasileira, você pode ver assim, é um contínuo das Forças Armadas tentando garantir essa primazia de força militar para elas. Então, eu até anotei aqui para eu não esquecer, mas veja, em 1918, a Guarda Nacional é incorporada e subordinada ao Exército. Em 1922, ela deixa de existir. Aí, além da Guarda Nacional, então, existiam as forças públicas, que a gente pode chamar de um embrião da polícia, do que hoje a gente chama de polícias militares. Essas forças públicas, elas tinham muito poder de fogo. Por exemplo, numa época em que o Exército, na época não existia aeronáutica, né? O Exército tinha, acho que, 2 aviões de combate, a Força Pública de São Paulo tinha 1 avião. Quer dizer, era uma situação, tanto é que teve guerra. Teve a chamada Revolução Constitucionalista, né? Na verdade, uma revolta oligárquica, em 1932, e teve a Guerra Paulista em 1924, entre a Força Pública, o que seria uma polícia militar de hoje, e o Exército. E o Exército penou para combater. Em 1932, eles penaram mesmo. Em 1937, essas forças públicas estaduais, no rescaldo ali do Estado Novo, elas começam a ser enfraquecidas. E quando que elas vão deixar de existir? Em 1946, logo na saída do regime Vargas, o Dutra entra no governo, o Dutra era um militar, um general, ele acaba com as forças públicas e cria as polícias militares. E qual é a inovação ali? Que as polícias militares, a partir de 1946, são consideradas forças auxiliares e de reserva do Exército, ou seja, estão subordinadas na cadeia de comando, em última instância, ao Exército. O que o Exército conseguiu aí? Conseguiu supremacia militar, conseguiu hegemonia, conseguiu controlar a cadeia de comando. Veja, quem tem arma no Brasil são essas pessoas. Quem está no topo de tudo? O Exército. E em 1964, depois do golpe, eles aprofundam ainda mais essa primazia do Exército sobre as polícias militares. Veja, esse ano a gente teve justamente, além dessa lei orgânica da Polícia Civil, teve a discussão da lei orgânica das polícias militares. E, fundamentalmente, se manteve a situação de 1967, que é quando é instaurado esse código. Quer dizer, as Forças Armadas continuam como forças auxiliares e de reserva do Exército. O que isso significa? Significa que se as Forças Armadas, eventualmente, seja lá o que elas quiserem fazer, elas têm a certeza de que, no mínimo, as forças policiais de cada estado estão subordinadas a elas. E subordinadas de uma tal forma em que você tem um instrumento que chama Inspetoria Militar alguma coisa, GPM, que efetivamente controla os armamentos que as polícias militares têm em cada estado. E isso é controlado pelo Exército. Ou seja, o Exército conseguiu, ao longo da sua trajetória histórica, conseguir a hegemonia absoluta da força real, da capacidade de violência, etc. Então, veja, tirando a questão do genocídio da população preta e pobre no país, que é uma questão gigantesca, mas existe uma outra questão, quando a gente fala, por exemplo, em desmilitarizar as polícias, o que isso significa? Que as polícias não vão estar mais submetidas ao Exército, que elas não vão ser mais forças auxiliares e de reserva do Exército. Ou seja, elas vão ser mais autônomas em relação ao Exército. E devem ter menos autonomia, é óbvio, porque a gente tem essa primeira tarefa, na real, que é a questão do genocídio,
tem que ser menos autônomas em relação aos governadores, à sociedade civil, aos movimentos sociais, etc. O que acontece? Se aprova essa lei orgânica das polícias, o governo vota, os senadores, os deputados votam junto com essa lei orgânica. Tinha ali uma série de coisas nessa lei que efetivamente eram bizarras, eram absurdos. O governo veta essas coisas, ainda bem, mas a questão de discutir como o poder militar, como a capacidade de violência se organiza no Brasil, não foi posta em questão. O governo simplesmente deixou de colocar isso em questão. Para mim, isso é uma questão chave, por exemplo. Por que eu fiz todo esse apanhado? Porque, veja, se a gente está numa sala, a gente está discutindo, tem 6, 7 camaradas discutindo, aí cada um tem uma posição, um deles saca uma arma e bota em cima da mesa, é evidente que a discussão fica comprometida, né? A gente vai discutir em outros termos, né? Aquele que estava gritando, que estava defendendo a sua posição, vai pegar e falar, opa, o que está acontecendo? Deixa eu ficar de boa aqui. Essa é a situação dos militares hoje no Brasil. Das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Eles são o cara, dentro do Brasil, nessa discussão, que tem a arma para botar em cima da mesa. Se tiver mais alguns caras nessa mesma discussão para botar a arma em cima da mesa, é claro que não é uma situação, não é o que eu gostaria, digamos, né? Mas, assim, pelo menos existe um desequilíbrio. O cara esse primeiro que sacou não vai falar sozinho, vão ter outros para falar também. E o governo Lula não enfrenta essa questão. Essa é uma questão chave que deveria ter sido enfrentada, por exemplo, no rescaldo do 8 de janeiro. Porque aí entra de novo essa questão que você colocou da correlação de forças. Das pessoas falarem, não tem correlação de forças. Mas veja, se não teve correlação de forças no 8 de janeiro, então a gente, é isso, bota uma para o santo, fecha o bar e deixa os militares tocarem, porque não vai ter uma situação em que a correlação de força vai ser melhor do que foi em 8 de janeiro. Pelo menos não a curto prazo, né?